Fala, turma, tudo certo? Pessoal, então hoje a gente vai falar aqui sobre métodos de cálculo para a recomendação de necessidade de gessagem. Lembrando que aqui no canal a gente já tem um vídeo onde a gente dá uma introdução geral sobre a prática de gessagem. Deem uma olhada aqui no vídeo que a gente deixa aqui no card. Turma, então a gessagem, a gente normalmente vai utilizar o gesso agrícola, que a gente resumidamente pode simplificar aí a fórmula do gesso agrícola como o sulfato de cálcio. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Então, sulfato de cálcio, joia? E esse sulfato de cálcio, quando aplicado ao solo, ele tem essa capacidade de se mover, tá? Ele pode se movimentar ao longo do perfil do solo. Bom, nesse processo de movimentação, ele pode então se dissociar quando reagir com a água, tá? Quando dissolvido em água, ele pode se dissociar em cálcio e em sulfato, fertilizando aí, inclusive, os primeiros centímetros de solo. Lá em profundidade, né, esse par iônico, sulfato de cálcio, par iônico neutro, ele vai então se movimentar para as camadas mais profundas do solo, e nessas camadas mais profundas ele pode então reagir também dissociando aí em cálcio, tá? E também em sulfato. Bom, o sulfato pode reagir também aí com o alumínio trocável em profundidade, reduzindo a atividade desse alumínio, que muitas vezes aí pode ser tóxico, né, às plantas. E vai depender aí do nível de tolerância que a planta possui com relação à presença de alumínio trocável no solo. Bom, pessoal, um ponto importante que a gente precisa colocar aqui é a avaliação se há a necessidade ou não de realizar a gessagem. Bom, para tomar, né, essa decisão, a gente tem aqui alguns critérios. Alguns critérios gerais, tá? E alguns critérios específicos a depender aí do método que estiver sendo utilizado. Então, para se recomendar o gesso, normalmente a gente vai observar esses quatro critérios aqui. Se pelo menos um desses quatro critérios estiver sendo satisfeito lá na análise de solo da camada diagnóstica, e a gente precisa deixar claro aqui que a camada diagnóstica é aquela camada geralmente de subsuperfície, ou seja, abaixo da camada arável, abaixo da camada que vai receber ali os efeitos do calcário, tá? Então, por exemplo, 20 a 40 centímetros, 40 a 60, 60 a 80 centímetros, tá? São camadas muito comuns aí de serem alvo da prática de gessagem. Então, faz-se a amostragem nessas camadas, obtém-se os resultados da análise de solo e então verifica-se se pelo menos um dessas quatro situações aqui, se pelo menos uma delas é satisfeita. Por exemplo, aqui, ó, a primeira situação, apresentar teor inferior ou igual a 0,1 centimol de cálcio por decímetro cúbico, tá? Presente ali no solo. Joia? Ou então, se na análise de solo apresentar ali mais que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio, tá? Então, 0,5 centimol de carga de alumínio por decímetro cúbico aí de solo. Ou mais que 20% de saturação por alumínio. Alguns materiais, inclusive, vão apresentar aí como 30% de saturação por alumínio, tá? Outro ponto que a gente pode observar também é se há menos que 35% de saturação por bases. Esse também pode ser um outro critério que a gente pode utilizar. Joia? Bom, basicamente é avaliar se pelo menos um desses quatro critérios aqui ele está sendo satisfeito na análise de solo da sua camada ali de diagnóstico. Algumas vezes também a gente pode encontrar no máximo aí 3 desses critérios sendo listados nos materiais de referência que a gente estiver utilizando. Beleza? Bom, pessoal, então quais são os passos para a recomendação? Primeiro a gente vai fazer essa avaliação aqui, né, dessas quatro possibilidades. Se pelo menos uma delas for satisfeita, já há uma possibilidade aí da gente aplicar o gesso. Bom, e se houver algum caso positivo ali para essa recomendação, então a gente vai fazer o cálculo da necessidade de gessagem, que é o que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Em seguida, a gente realiza então o cálculo da quantidade de gesso e, por último, faz a descrição das recomendações.
Pessoal, um primeiro cálculo que a gente tem aqui é esse cálculo aqui com base no teor de argila que a gente vai encontrar no Manual de Minas Gerais, tá? Então a gente aplica aqui, ó, os valores de argila da camada diagnóstico em porcentagem, tá? Então a gente aplica aqui os valores de argila e vamos obter o resultado final de necessidade de gesso em toneladas por hectare. Quando a gente observa lá ainda o Manual de Minas Gerais, nós vamos ver também que há outros modos de recomendação. Por exemplo, lá a gente também vai encontrar um modo de recomendação com base no fósforo remanescente, onde tem uma tabelinha lá que relaciona também as quantidades de cálcio e de enxofre que estão sendo aplicados ao solo. Um outro método lá que é com base na necessidade de calagem obtida por qualquer um desses dois métodos, tá? Método da neutralização do alumínio, elevação do cálcio e magnésio, ou o método da saturação por base. Basicamente, a gente faz o cálculo de necessidade de calagem, pega o valor de necessidade de calagem e multiplica por 0,25. Se eu não me engano, inclusive, no manual do Espírito Santo, por exemplo, o método lá também é muito semelhante a esse, com a diferença que a necessidade de calagem é multiplicada por 0,3, tá? Então seria 30%, né, da quantidade ali da necessidade de calcário. Então, a quantidade de gesso, só para deixar claro, a quantidade de gesso seria então 30% da quantidade de calcário. E nesse caso aqui, que a gente encontra no Manual de Minas Gerais, a necessidade de gesso corresponde a 25% da necessidade de calcário. Então, são algumas outras fórmulas aí que a gente pode encontrar lá no Manual de Minas Gerais. Um outro método aqui é o de Souza e Lobato, que também toma por base aqui a quantidade de argila na camada diagnóstico. E aqui, né, a gente multiplica 25 vezes esse teor de argila, tá? E vai ter como alvo aqui os primeiros 20 centímetros ali abaixo da camada arável, tá? Da camada que recebeu o calcário, normalmente de 20 a 40 centímetros. Aqui nessa fórmula a gente está dividindo por 1000 para transformar de quilos por hectare para toneladas por hectare de gesso, tá? Então aqui também, né, a argila vai ser colocada em percentagem. Pessoal, umas variações que a gente vai ter com relação a essa fórmula de Souza-Lobato são essas aqui, ó, onde a gente coloca 50, né, quando a gente considera mais uma camada aqui, ó, de 40 a 60 centímetros, ou seja, mais 20 centímetros de solo, joia? Normalmente isso aqui vai estar sendo recomendado para culturas anuais, joia? Então fazer também a amostragem de 40 a 60. Para culturas perenes, então a gente vai ter aí uma amostragem de 60 a 80 centímetros ou até maior profundidade, joia? E aí a gente coloca aqui o valor de 75. Então são variações dessa formulazinha aqui e agora a gente observa ela dessa forma, beleza? Novamente continuamos aqui, ó, colocando a argila em percentagem e dividimos por 1000 para obter o resultado em toneladas por hectare. Outra fórmula que a gente tem aqui, pessoal, é a fórmula de Witt et al. 2008, tá? Onde a gente vai tomar aqui por base a saturação por bases atual na camada diagnóstica, joia? E a saturação por bases que a gente quer alcançar. Normalmente, né, é recomendado inclusive aqui 50% para esse V2, joia? Bom, então V2 menos o V1, ou seja, a saturação por base que a gente quer alcançar, menos a saturação por base que o solo possui atualmente, vezes a CTC total, dividido por 50. E aqui vem um ponto importante, né? Essa fórmula considera que a aplicação de 1 tonelada de gesso, se eu não me engano, com 17% de umidade, eleva o teor de bases, no caso o cálcio, porque qual é a base que a gente tem lá no gesso? É o cálcio, em 5 centimol de carga por decímetro cúbico. Joia? Então a gente faz esse cálculozinho aqui e divide por 50 e vamos obter um resultado final nessa equação aqui, né, em toneladas por hectare, tá? Bom, então aqui a gente já percebe que o critério de recomendação é se a saturação por bases atual ela é menor do que a saturação por bases que é desejada a ser alcançada. Lembrando que tanto a CTC total quanto, lembrando que a CTC total é dada em centimol de carga por decímetro cúbico
E as saturações aqui por bases, tanto a atual quanto a desejada, é dada em percentagem. O último cálculo que a gente tem aqui, uma última fórmula que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês, é esse caso especial aqui, ó, recomendado para a área sob plantio direto de culturas destinada à produção de grãos. E essa fórmula, pessoal, foi criada, né, com base em dados de experimentos do sul do Brasil, nessa situação, plantio direto, tá? Sob produção de grãos. Daí, pessoal, qual é o critério para o uso dessa fórmula aqui, ó? É que o gesso será recomendado se a porcentagem de cálcio na CTC efetiva, não é mais aqui CTC total, CTC efetiva, for menor que 54%. Joia? Então, se for menor do que 54%, para esse caso aqui, ó, de produção de grãos, né, há essa recomendação do uso dessa fórmula, tá, para a necessidade de gessagem. Onde a gente vai aplicar aqui, ó, os valores de CTC efetiva da camada diagnóstico, tá, e também aqui o valor de cálcio, tá, presente também aí na camada diagnóstico. Ambos os dados aqui sendo dados como centimol de carga por decímetro cúbico. Joia? Bom, então vai ser multiplicado aqui 0,6 vezes a CTC efetiva menos o cálcio. Depois multiplica o resultado desses cálculos aqui dentro dos parênteses vezes 6,4. E aí a gente obtém o resultado final em toneladas por hectare. Bom, lembrando que lá no Calagem App a gente tem pelo menos 4 das fórmulas aqui apresentadas. Nós temos essa de Caires e Guimarães 2018, temos a fórmula também de Witt et al. 2008, o Souza e Lobato nós temos essa fórmula, tá? lá no Calagem App, Souza e Lobato et al. 2004, essa fórmula 25 vezes RG dividido por 1000, e também temos a opção de Alvarez et al. 1999, com base no teor de argila. Show de bola, pessoal! Bom, é isso que a gente tinha para falar para vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!